Não perca mais daqui a pouco Amadeu Maia, o conhecido correspondente da nossa televisão no Brasil, com uma entrevista exclusiva a Ciro Gomes, adversário de Jair Bolsonaro nas presidenciais de 2018, que vão falar sobre a situação pandémica e política no país. O Brasil ultrapassou a impensável marca dos 400 mil mortes. O aumento do número de mortes por Covid-19 segue a um ritmo assustador no país e já se fez sentir no ambiente político. Amadeu Maia conversou hoje com Ciro Gomes, um político, advogado, professor universitário, numa entrevista exclusiva sobre a situação da pandemia no Brasil e a consequente falta de vacinas e também sobre o atual estado político do país. Olá, Rick. Vamos bater um papo agora com Ciro Gomes, que é político, advogado, professor universitário, já foi deputado federal e estadual, foi ministro, foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e nas últimas eleições ficou em terceiro lugar. Primeiramente, boa noite, Ciro, obrigado por estar falando com a gente aqui da SIC, com a gente da SPT Television. E hoje estamos chegando a uma marca de 400 mil mortes por Covid-19. Na sua opinião, a falta de política pública no enfrentamento da pandemia poderia ter evitado esse número trágico, Ciro? Os irmãos portugueses podem nos ajudar muito a denunciar à comunidade internacional que o Brasil tem sido administrado por um presidente genocida. E eu não tenho aqui nenhum exagero na minha expressão, porque lhe digo, com um testemunho que pode ser evidenciado por qualquer ângulo que se queira considerar, que o Bolsonaro é o responsável por esse excesso de mortes que tem acontecido no Brasil. Por quê? Porque no primeiro momento, enquanto a comunidade inteira, orientada pela ciência, dizia que era uma pandemia extremamente perigosa, Bolsonaro repetiu muitas vezes que não passava de uma gripezinha, essa era a expressão que ele usava, e que nós não teríamos sequer 800 pessoas mortas, segundo as informações que ele tinha. A partir daí, ele passa a prescrever como um charlatão criminoso remédios inconsequentes, sob o ponto de vista científico, para a cura da Covid, que todo mundo sabe que não existe, determina a compra superfaturada por 7 vezes o preço desses princípios ativos, tipo a cloroquina, e ele prescreve na televisão repetidas vezes, causando uma sequela adicional, que são mortes por intoxicação hepática causada por esse remédio, que não tem nenhuma eficácia, nem nenhuma funcionalidade em relação à Covid. Na sequência, promove aglomerações. Na contramão do que se recomenda, que é o isolamento social e o uso de máscaras, ele faz insinuações de que quem se isola, de que quem usa máscara são maricas, que é uma expressão em português brasileiro, que quer, de forma homofóbica, desqualificar as pessoas como se elas fossem fracas por uma derivação de opção de orientação sexual. Enfim, por todos os argumentos que se queira examinar, o Bolsonaro é o responsável por isso. Ciro, ontem o Joe Biden completou seus 100 dias de governo, fez o Speech of Union, né, falou o discurso da União, onde ele faz uma prestação de contas dos seus primeiros 100 dias. E nos primeiros 100 dias o Joe Biden tinha como meta vacinar 100 milhões de americanos. Essa meta foi dobrada e hoje os Estados Unidos já conseguiu imunizar 200 milhões de americanos. O que falta para o Brasil para seguir ou começar esse mesmo caminho adotado pelos Estados Unidos? O Brasil tem o que os americanos não têm, um sistema único de saúde que tem capilaridade em todas as comunidades nacionais brasileiras. Nós somos campeões mundiais em campanhas de vacinação, ganhamos prêmios internacionais muitas vezes pela erradicação da poliomielite, por exemplo, pela vacinação do sarampo, e desta feita nós estamos com um dos piores indicadores de cobertura vacinal do mundo. A primeira dose foi aplicada a menos de 16%, e a segunda dose, criminosamente, não alcançou sequer 4% da população brasileira. Quais são as razões para isso? As razões para isso é que o Brasil, ao longo dos últimos anos, destruiu a sua inteligência tecnológica e pôs-se com uma dependência grave dos fluxos tecnológicos internacionais. Portanto, nós estamos dependentes da importação dos insumos básicos das vacinas. Essa é a primeira causa que não se pode atribuir ao Bolsonaro, mas aos governos que antecederam ao Bolsonaro, porque o Brasil sabe fazer vacina há mais de 100 anos, através do Instituto Butantan em São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Desaprendemos porque se desmontou a estrutura tecnológica e industrial brasileira, especialmente no complexo da saúde.
Isso é uma denúncia que eu tenho feito há muitos anos. Só para finalizar aqui, hoje começa a CPI para investigar os culpados do que aconteceu desses 400 mil mortos. Essa CPI vai acabar em pizza, só para a gente finalizar? Lamentavelmente, eu acho que sim. Vai acabar em pizza, porque eu conheço muitos atores que estão ali. Tem gente muito séria, eu vou citar dois aqui, Tasso Gereissati, pelo lado mais conservador, e Randolfo Rodrigues, pelo lado mais progressista, que é o indicado por nós da oposição. Esses dois senadores prestarão grande serviço, porque estão ali para ajudar a esclarecer aquilo que importa ser esclarecido. Quais são as causas da tragédia, quais são os responsáveis por essa tragédia e, mais importante que tudo, o que precisamos fazer para abreviar essa tragédia genocida que o Bolsonaro lidera no Brasil. Entretanto, a maioria, sem querer faltar com respeito a ninguém, é de gente que está ali, não é, para, acredito, muito mais chantagear o governo e extrair benefícios próprios do que propriamente para fazer. E, mais grave que tudo, se na hipótese improvável que a CPI conseguisse aprovar um relatório sério, que esclarecesse os fatos de forma severa, mas equilibrada, sem politicagem menor, porque o assunto não comporta politicagem menor, e com a brevidade necessária e o foco necessário, cairiam essas conclusões na mão do Ministério Público Federal brasileiro, que o Bolsonaro simplesmente cooptou e hoje é muito mais um arquivador de denúncias, descomprometido com qualquer apuração séria que aponte verdadeiros responsáveis por esse genocídio que matou 400 mil brasileiros hoje e que, infelizmente, sinaliza para 500 mil brasileiros ainda antes do mês de julho. Obrigado, Ciro. Amadeu Maia, de Fortaleza, para a SPT Television. Um grande trabalho do Amadeu Maia, e lembro que Ciro Gomes foi o terceiro classificado nas últimas eleições presidenciais no Brasil, sem papas na língua.